Olá, esse é o segundo bloco de aula do benefício de pensão por morte, auxílio reclusão, e a gente estava falando justamente ali sobre as cotas, quem era que tinha direito, etc. E aí a gente vai continuar aqui falando. E eu vou dizer para você o seguinte, o INSS, ok, é uma legislação que é bastante avançada, ok? Então desde 2008, salvo engano ali 2007, o INSS já reconhecia a união homoafetiva. Então eu coloquei aqui um homem e uma mulher, mas podem ser dois homens, pode ser duas mulheres, não tem problema nenhum em relação a isso, ok? Companheiro, você pode enquadrar aqui nessa condição ou um casal homoafetivo, ok? Comprovou essa condição, comprovou que é companheiro, comprovou que é marido, que é esposa, não faz diferença para a Previdência Social, compõe a primeira classe dos dependentes, ponto. Eu coloquei aqui, mas não faz diferença nenhuma, que isso fique claro, ok? Então, casal homoafetivo se enquadra aqui nas mesmas condições de um casal heterossexual. Simples, ok? Não faz distinção. O INSS não faz distinção. A legislação previdenciária não faz distinção alguma em relação a essa condição. Tranquilo? Então, vamos seguir. Coloquei de novo aqui, vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Primeiro, obviamente que aqui o falecido, certo? Tem que ser segurado da Previdência Social. Se ele não for segurado, não terá direito ao benefício. Os dependentes, obviamente. Por quê? Porque os dependentes eles têm que ser dependentes do segurado, certo? Portanto, ele tem que estar na condição, na qualidade de segurado. O falecido ele tem que gozar da qualidade de segurado. Simples, ok? Não falei isso, mas estou reforçando. É lógico, mas vamos lá. Então, os dois têm que ter qualidade de segurado. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, morreu os dois. Um acidente de carro, certo? Houve um acidente de carro, morreu o pai, morreu a mãe. Porém, os dois são segurados da Previdência Social. Os dois possuem qualidade de segurado da Previdência Social e deixaram dois filhos, certo? Um menor de 21 anos, que é esse cara aqui, menor de 21 anos, e a moça é inválida, ou tem deficiência intelectual, ou deficiência mental, ou deficiência grave, não importa, ok? Então vamos lá, o que é que vai acontecer? A gente já colocou aqui no exemplo que esse cidadão, no exemplo anterior, o valor do benefício ia ficar em R$3.000. Então a gente vai fazer o quê? Ela aqui tinha a mesma condição, então vamos dizer que deu R$3.000 também, certo? O valor do benefício. Ô professor, então quer dizer que os dependentes terão direito, cada um terá direito a esses benefícios? Sim, não é um para cada não, tá? É os dois para os dois. Ok? Cada um vai ter direito aqui a uma cota de R$1.500 em relação a cada benefício. Portanto, os dois, 1.500 de um, 1.500 de outro, 1.500 de um e 1.500 de outro, fechando o total em benefício, R$6.000. Professor, mas pode acumular pensão? Nesse caso, pode. Por quê? Porque o fato gerador é diferente. O fato gerador é o falecimento dele e o falecimento dela. E os dois são dependentes deles dois. Portanto, os dois terão direito aos benefícios de cada um que cada um instituiu. Cada um foi derivado. Simples, ok? Simples. Eles dois terão direito. A professora deixou só a filha inválida. Então, pronto. Então, ela vai ter direito a receber R$6.000 de benefício. Simples assim, certo? Portanto, o que eu quero que você entenda é o quê? Aqui vai gerar dois benefícios e os dois terão direito aos dois benefícios. Simples. Menor de 21 anos de idade. Completou 21 anos de idade, ele vai ter direito ao benefício ainda? Não. Por quê? Porque ele perdeu a sua qualidade de dependente. Portanto, ele não terá direito ao benefício. Porém, você viu que a cota dele se reverte para os demais dependentes que ainda continuam nessa condição. Portanto, a cota dele que se acabou vai
para essa dependente aqui. Por quê? Porque ela é inválida, ou possui deficiência intelectual, deficiência grave, ou deficiência intelectual ou mental, certo? Então vai se reverter para ela. E ela vai receber os R$6.000 de pensão. 3.000 de um, 3.000 de outro. É isso. Simples, ok? Ah, professor, e ela vai receber ad eterno até o falecimento, certo? Ou se ela se recuperar da deficiência, ou que é complexo isso, certo? Ou se ela se recuperar da invalidez, certo? Então, nessas condições, ela vai perder. Se não, ela não vai perder, ela vai receber para o resto da vida até o seu falecimento, ok? Agora é o seguinte, em relação a essa condição de dependentes, vamos lá. Você viu que tem que ser menor de 21 anos de idade, ok? Não emancipado. E aí a gente tem uma observação em relação a esse não emancipado, certo? Não emancipado. Tem uma observação muito grande e eu gostaria que você prestasse bastante atenção em relação a isso. Vamos lá. A legislação previdenciária é uma legislação que muda muito, certo? É uma coisa que eu acho um absurdo, é muito errado, mas enfim, os legisladores não têm nada para fazer e dizem, opa, vamos mudar a legislação previdenciária. Aí vem, muda a legislação previdenciária, o que impacta na vida de milhões de brasileiros e de várias gerações. Não é só a geração atual que sofre o impacto anterior e a futura também sofre esse impacto. E o fato é que existe essa bagunça na legislação previdenciária. Todo mundo mexe, por meio de medida provisória, por meio de projeto de lei, por meio de emenda constitucional, é uma bagunça total. E aí vem também o decreto que muda tudo, o decreto na verdade legisla e fica aquela bagunça, e aí vem o INSS, ainda entra com instrução normativa que legisla de novo, que derruba a lei, e, enfim, cria direitos e etc. Não só pormenoriza o que deveria, que é a legislação ou o decreto, mas ainda cria direitos também. E aí vem memorando circular, e vem ofício circular, enfim, é uma bagunça total. Infelizmente, a legislação previdenciária, as normas previdenciárias, elas sofrem muita mutação. Não é brincadeira, é uma coisa absurda. E aí, não é brincadeira, é uma coisa absurda. E aí a gente tem uma observação muito grande em relação ao não emancipado. Vamos lá. Se for emancipado, ele perde a qualidade de dependente. Ele perde a sua qualidade de dependente. Se ele não for emancipado, ele mantém a sua qualidade de dependente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Se ele recebeu o benefício, se ele não for emancipado e ele recebeu o benefício, e, por exemplo, uma das causas de emancipação é o casamento, certo? É o casamento. Então, o pai faleceu e ele com 15 anos ali passou a receber o benefício de pensão por morte, e quando foi aos 18 anos ele se casou, certo? Então, portanto, ele se emancipou. Ele vai perder o direito ao benefício ou não? Não. Antes da alteração legislativa, ele perdia sim. Se ele casasse, ele perdia o benefício. Agora não mais, certo? Se ele casar, ele não vai perder o benefício. Os casos de emancipação é para antes do fato gerador. E qual é o fato gerador? O óbito do segurado, certo? O óbito do segurado. Portanto, daqueles casos lá de emancipação, de todos aqueles casos de emancipação do Código Civil, que eu coloquei aí para você no material, de todos aqueles casos de emancipação, eles só servem, ele só vai perder a qualidade de dependente somente se acontecer os casos de emancipação antes dele receber o benefício, antes do fato gerador. Portanto, por exemplo, o cara se casou aos 18 anos de idade e o pai faleceu no dia do casamento. Depois que ele se casou, o pai faleceu. Ele vai ter direito ao benefício? Não, por quê? Porque ele se emancipou antes do fato gerador, ou seja, antes do pai dele ter falecido. E lembre-se, se ele casou com 18, supostamente ele tinha condição financeira, etc, etc. Mas a dependência econômica financeira
dos dependentes da primeira classe, ela é presumida. Portanto, embora ele tivesse muito dinheiro, fosse rico, milionário, ainda assim ele poderia ter direito ao benefício se ele não tivesse emancipado antes do fato gerador. Então, aquelas condições de emancipação, certo? Que tem lá na legislação que fala, que menor de 21 anos de idade não é emancipado. É isso, ok? Se ele, por acaso, após ele receber o benefício, após ele se habilitar no benefício, etc., ou até mesmo após o fato gerador, ou seja, após o falecimento, ele tiver alguma daquelas causas, certo? Ele tiver entrado em alguma daquelas causas de emancipação que traz o Código Civil, não afetará o direito dele ao benefício. Ele vai continuar recebendo o benefício. Vai continuar recebendo. O negócio isso é o correto, porque era tão absurda a legislação previdenciária que ela falava que até o inválido, se ele se casasse, por exemplo, ele perderia o direito ao benefício. Ora, o casamento do inválido não é uma causa que acabou a invalidez dele. Cessou a invalidez dele com o casamento? Não, ele continua inválido. Ele continua inválido. Então, por que ele não vai ter direito ao benefício? Vejam o absurdo que era a legislação. Vejam o absurdo que é. O inválido, se ele se casasse, ele perderia, certo? Ele não teria direito ao benefício, ok? E aí vem uma condição. O inválido lá diz que se ele colar grau em nível superior, certo? Essa é uma exceção. Embora seja antes do fato gerador, ele colar grau em nível superior, ainda assim ele não perderá a qualidade de segurado, certo? Ainda assim, o inválido, ok? O inválido é uma exceção da exceção. Então, o inválido, embora ele cole grau em nível superior, grau científico, ele não perderá a qualidade de dependente dele, certo? Os demais sim. Lembre-se, antes do fato gerador, ou seja, antes do óbito do segurado, que ensejaria o direito à pensão para o dependente. Então, o inválido é uma exceção. Mesmo que ele cole grau em nível superior científico, ele não perderá a qualidade de dependente dele, ok? Que isso fique claro. E aí vem outra observação, que é em relação lá ao emprego, certo? Que se ele não depender economicamente, etc., se ele for emancipado economicamente dele, financeiramente do segurado, ele não terá direito ao benefício, ok? Isso é uma coisa muito superficial, é muito subjetivo isso. Não tem como você dizer que acontece, infelizmente, acontece no INSS, que a pessoa nega o benefício de pensão para o dependente porque o dependente está trabalhando ganhando um salário mínimo. Isso acontece e é um absurdo, certo? Porque você sabe muito bem, todos nós sabemos que a pessoa sobreviver com um salário mínimo para garantir tudo que a Constituição diz, lazer, segurança, transporte, educação, saúde, não dá. É impossível, certo? Mas, infelizmente, o INSS faz o quê? Opa, tá com a carteira assinada, um salário mínimo, 2, 3, 4, 5, não interessa. Ele é independente economicamente, certo? Do segurado. Então, ele se emancipou, é uma das causas de emancipação. Ele não depende mais do segurado, ok? E isso na justiça você consegue reverter porque é um grande absurdo e já tem entendimento consolidado em relação a isso, certo? Mas o INSS ainda assim faz isso. É um grande absurdo, mas isso acontece, ok? Então, fique claro, tá? Essas observações e é isso. A gente vai seguir para o próximo bloco, ok? Eu vou falar ainda da perda da qualidade de dependente ali em relação ao inválido, que é a cessação da invalidez, ok? E em relação ao doença grave, essa é a doença se recuperar, que é uma coisa praticamente impossível, se você já está acometido ali de doença grave ou uma deficiência intelectual, mental, é muito complicado isso, certo? Tem que acabar a deficiência, como é que acaba uma deficiência, certo? É muito complexo isso, mas enfim,
são as únicas causas que ensejam a perda da qualidade de dependente, portanto, encerra a cota do dependente, ok? No caso aqui a gente colocou o inválido. Só vai acabar a pensão quando cessar a invalidez ou quando ele falecer, ela falecer no caso. Pessoal, é isso e até o próximo bloco.